Boa noite, igreja, graça e paz. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. Nós estamos aí no propósito de 40 dias de jejum e oração. A semana passada foi falado aqui sobre propósito. E hoje eu quero estar falando para a igreja sobre os 7 eu sou de Jesus. E eu quero começar perguntando para você: quem é Jesus para você? Jesus é tudo para você, ou simplesmente você corre atrás de Jesus quando você está passando por problemas, ou simplesmente você está à procura de Jesus para resolver aquilo que você precisa? Mas nós entendemos que Jesus é muito mais do que isso. E quando a gente fala do eu sou, resume tudo, ele é tudo para nós. Então que nessa noite você venha entender quem é Jesus para mim. Faça essa pergunta para você mesmo: o que ele tem feito na minha vida? O que ainda ele pode fazer? O que eu tenho que melhorar para receber tudo isso que Jesus tem para a minha vida? Então nessa noite nós vamos estar falando sobre os 7 eu sou de Jesus. São vários, mas a Bíblia traz, principalmente no Evangelho de João, fala sobre os 7 eu sou de Jesus. Ele apresenta o amor de Jesus para nossas vidas. Ele apresenta esse Jesus vivo, o qual nós servimos. João capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, nós queremos apresentar a Ti as nossas vidas, ó Pai, e queremos Te pedir que o Senhor venha mesmo trazer graça sobre os nossos corações, que o Senhor possa, Senhor amado, trazer a revelação da Tua palavra, que o Senhor possa, Senhor amado, entrar em cada coração nessa noite. Talvez você entrou aqui desanimado, talvez você entrou aqui triste, talvez você entrou aqui nessa noite em busca de uma cura espiritual, de uma cura física. Eu coloco em Tuas mãos essas vidas, ó Pai, e traga a cura, traga a revelação sobre cada vida nessa noite. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. E quando nós lemos esse texto, quando ele fala aqui desse verbo, o nome do Senhor em João, nesse capítulo 1, ele significa o verbo. Ele fala também sobre a vida dos homens, ele fala da luz para os homens, fala também do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, Rei de Israel, o Messias, o Filho do homem. Então nessa primeira parte, esse verbo, quando nós lemos aqui que ele está no nosso meio, que ele vive no nosso meio, esse verbo é Jesus. E ele veio para dar vida, ele veio para que nós possamos aprender dele, que nós possamos aprender a cada dia a sua palavra, que nós possamos vivenciar aquilo que ele tem para nossas vidas. E muitas das vezes nós estamos à procura de um Deus que não resolve os nossos problemas, mas o Deus que nós servimos é um Deus de poder. Aí às vezes a gente fica inseguro. Falei aqui pela manhã, quantos irmãos
que colocam alguns problemas na mão do Senhor, mas muitas das vezes segura na cauda desse problema. E aí qualquer coisa que acontece, você traz aquele problema de volta. Isso não é uma dependência total de Deus. Isso não é uma dependência total naquilo que Ele pode fazer pela minha vida e pela sua vida. Então nós temos que entender que esse verbo que está no nosso meio é Jesus. E Ele é muito mais do que aquilo que a gente pensa. Ele pode fazer muito mais do que aquilo que você espera. Mas para isso, nós temos que ter uma reverência na palavra. O tema que nós estamos trabalhando esse ano, voltar ao primeiro amor. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Eu queria que você pensasse um pouquinho. Lembra aquele dia que você confessou Jesus? Talvez você nasceu no lar evangélico, você já veio desde novinho como evangélico. Mas quantas vezes você desanimou? Quantas vezes você parou? Quando a gente fala em voltar ao primeiro amor, é lembrar daquele tempo que a gente confessou Jesus, que a gente lia a Bíblia todos os dias, que a gente orava todos os dias, que a gente queria ganhar a família, queria ganhar nossos amigos. E aí o tempo vai passando, a gente começa a esquecer disso. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o mesmo Deus de antes é o Deus de hoje e será sempre o mesmo Deus. Então que nós venhamos voltar a esse primeiro amor. Que nós possamos entender que a Bíblia, ela fala do eu sou. Lá no início, ao longo do Antigo Testamento, Javé é o nome mais usado para Deus, registrado no texto bíblico 5.000 vezes. Aí quando Moisés, lá em Êxodo 3:14, Moisés pergunta a Deus por qual nome ele deseja ser chamado. E Deus responde para Moisés, eu sou o que sou. Então, desde aquela época, nós já vimos que Deus é o sou também. E traz para nós, no Evangelho de João, fala exatamente sobre Jesus. Quando Moisés começa a pregar aos israelitas, ele disse, eu sou que me enviou. Ou seja, no hebraico quer dizer Javé. Javé me enviou para pregar para os israelitas. Então Moisés entendia. Quando no Evangelho de João, fundamenta-se nesse evento do Antigo Testamento e nesse nome para Deus a fim de explicar quem é Jesus. Então, desde lá de trás, esse nome Javé, ele foi anunciado várias vezes. E hoje, nós vemos o nome de Jesus anunciado várias vezes também. E aí, fala de várias coisas, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a luz, enfim, Ele é tudo para nossas vidas. Esse nome era tão sagrado que eles jamais deveriam proferi-lo em vão. Quantas vezes hoje nós profetizamos o nome de Deus em vão? Proferimos, né, o nome de Deus em vão. Nós falamos em nome de Deus e às vezes a gente não está servindo esse Deus com temor e com tremor. Então nós temos que vigiar quando a gente fala desse nome. Nesse contexto, imagina a indignação dos fariseus, quando eles viram Jesus, né, falando diariamente, eu sou. Os fariseus devem ter ficado indignados com aquela situação. E fariseu, mais à frente eu quero falar um pouquinho. Talvez você pense assim, fariseu, pastor, existiu só lá no passado? Não. Muitas vezes também nós somos esse fariseu de hoje. Quantas vezes a gente julga as pessoas? Quantas vezes a gente nomina as pessoas, esse pode, esse não pode, esse vai receber, esse não vai receber. Quem é eu e quem é você para julgar alguém? Então nós temos que vigiar, porque às vezes aqueles fariseus que a gente lê na Bíblia, pode estar em mim e pode estar em você também, na nossa maneira de julgar, na nossa maneira de talvez indicar as pessoas que possam receber ou não. E com base no grego original, essas são as passagens onde Cristo refere a si mesmo como eu sou. Lá em João 8:58, a Bíblia diz, Jesus declarou, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele afirmou sua preexistência eterna e sua divindade absoluta. E é interessante a gente observar isso, porque Abraão, como todos os mortais, surgiu em um momento de tempo, né? Mas Jesus, ele veio, ele como filho de Deus, é o contrário de todos os mortais, porque ele não teve começo, ele é eterno, ele é o próprio Deus. Então nós temos que
pronunciar esse nome de Jesus com muito temor. Nós temos que vigiar naquilo que a gente fala em nome de Jesus. E quantas vezes nós vacilamos, mas Deus é poderoso, Ele nos perdoa. Deus é o maior interessado que a gente receba as bênçãos do Senhor para nossas vidas. Então, essa introdução que fala sobre o eu sou. Tanto na época de Moisés, né, quando Deus fala, eu sou o que sou. E agora, trazendo para nós, nos dias de hoje, eu queria que você abrisse sua Bíblia, em João, mais à frente um pouquinho, João 6:35. João 6:35. Esse é o primeiro eu sou de Jesus. Eu sou o pão da vida. Diz assim, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus se identifica como a fonte da vida verdadeira, ou seja, que dura para sempre. Esse pão da vida, ele tem 7 promessas de Deus aos cristãos, encontradas nesse evangelho de João. 7 promessas. Primeiro, não devem se perder. Jesus é o maior interessado que a gente não se perca. E muitas das vezes a gente encontra com pessoas que nos confrontam. A gente encontra com situações que façam com que a gente desanime de servir esse Deus. Mas nesse evangelho, Ele está falando que Ele é o pão da vida. Aquele que comer desse pão jamais terá fome. A segunda promessa, não deve mais ter sede. Não tem mais sede. Aquele que come desse pão não tem sede também. Outra coisa, não entrarão em juízo. Também nunca mais terão fome. Não estão mais nas trevas. Não perecerão e nunca mais morrerão. Olha que coisa tremenda. Quando nós entendemos que Ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim não terá fome. Mas que comida é essa, pastor? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que sacia a nossa fome. É a palavra de Deus que preenche todo o vazio que está dentro do nosso coração. E nós temos que aprender a alimentar da palavra de Deus. E eu acho muito interessante que quando a pessoa se converte, normalmente eu falo com essa pessoa para ler o Evangelho de João. Porque o Evangelho de João, ele mostra Jesus para mim e para você. Ele mostra o amor que Deus tem por mim e por você, ao entregar o seu Filho único para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Então é algo sobrenatural, que nós venhamos entender que nós dependemos desse pão da vida, desse pão diário. Nós não podemos deixar de alimentar da palavra do Senhor. Nós temos que alimentar todos os dias. E aí nós temos que orar sem cessar, como a Bíblia diz, mas também nós temos que aprender na palavra. Nós temos que buscar a palavra. O segundo eu sou, diz, eu sou a luz do mundo. Um pouquinho à frente, João 8:12, diz assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então é algo sobrenatural quando nós entendemos isso. E nesse texto, se a gente ler até o versículo 20, olhando para Jesus como o autor da nossa fé, Ele é o autor da nossa fé. Qual tem tido a sua fé? Como você tem buscado a sua bênção? Como você tem procurado servir a Deus? Como você tem colocado diante de Deus as suas petições? Porque a Bíblia diz que muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal. Então que a gente aprenda a pedir, que a gente aprenda a depender do Senhor, que a gente aprenda a depender do tempo de Deus para nossas vidas. Olhando para Jesus como a luz das trevas. É algo sobrenatural, onde a luz chega, as trevas desaparecem. E é interessante a gente observar, porque o mundo é afastado de Deus espiritualmente, ignorante e cego, quando estão nas trevas. Quantas pessoas hoje vivendo nas trevas, mas quando a luz chega, quando a luz brilha, a pessoa muda. E quem é essa luz? Cristo é a luz dos homens. Você tem anunciado essa luz para as pessoas? Você tem sido luz onde você passa? Nós temos que deixar essa luz resplandecer em nós.
nós temos que parecer com Jesus. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Jesus. Mas muitas das vezes, irmãos, nós somos imagem, a semelhança está muito longe. Então nós temos que vigiar, porque as horas estão findas, Jesus está voltando. E a Bíblia diz também que por acaso quando Jesus voltar, achará fé nessa terra. Então nós temos que praticar, nós temos que entender que Ele é poderoso para nos resgatar. Ele é a luz do mundo, Ele que traz as bênçãos para nossas vidas. Também fala Jesus como Senhor para obedecê-lo. Você realmente tem obedecido a Deus em todas as áreas de sua vida? Ou tem áreas que você mesmo está tentando resolver? Nós temos que depender de Jesus num todo. Nós temos que nos entregar a Jesus, nós temos que depender exclusivamente dEle. Mas muitas das vezes no nosso orgulho, com a nossa soberba, nós achamos que tem situações da nossa vida que nós podemos resolver. Então que a nossa dependência venha dEle, que nós venhamos obedecê-lo. Também Ele é o pastor para segui-lo. Realmente nós temos seguido a Jesus como Ele tem pedido, como a palavra nos ensina? Ou simplesmente a gente segue a Jesus para receber uma bênção material? Quando a gente recebe essa bênção, a gente deixa Jesus de lado. E a Bíblia relata, muito tempo atrás, fala sobre os 10 leprosos que foram curados, mas somente um voltou para agradecer. E muitas das vezes também nós fazemos isso, nós somos ingratos, nós não entendemos que Jesus, nós temos que segui-lo. Também Ele é o mestre para nos servir. Será que realmente eu e você nós temos servido como o mestre nos ensinou? Porque Jesus veio a essa terra para servir. E muitas das vezes nós queremos ser servido. Servo verdadeiro é aquele que serve. E a Bíblia diz também que Ele vem como destino eterno que queremos alcançar. Qual que é a sua meta? O que você almeja alcançar para a sua vida? Então que você venha entender também nessa noite que Jesus é a luz do mundo. Interessante também lá em João 1,5 fala: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. E também lá em João 4,26 disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Então Jesus é poderoso, Ele é sobre as nossas vidas. Nós temos que entender que nós temos que andar na obediência do Senhor. Então, para ser luz do mundo, para ser essa luz que Jesus nos ensinou, nós temos que andar em obediência. Nós temos que andar em amor. A terceira, eu sou a porta das ovelhas. João 10, de 1 a 10, vamos ler. Eu sou a porta das ovelhas. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as ovelhas, ouve a sua voz e chama pelo seu nome as próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, porta das ovelhas. Nós temos que entender que Jesus é a porta. Jesus é a única porta para a vida eterna. É a porta mais segura. Interessante que às vezes a gente acha que a nossa segurança está na nossa força, a nossa segurança está em outro nome, mas a segurança ela vem de Jesus.
pouco tempo atrás, a gente foi fazer uma viagem ali em Angra dos Reis, na igreja da nossa irmã Débora, e verdadeiramente eu pude sentir Jesus no barco. Quando a gente foi atravessar ali para ir para uma ilha, um senhor falava com a gente assim: pastor, esse barco tem 30 anos e nunca deu problema. E eu trêmulo ali, que eu nunca tinha entrado no barquinho daqui para atravessar o mar. Eu falei para ele assim: eu não confio na segurança do seu barco, mas a nossa segurança ela vem do Senhor. E ali naquele momento eu entendi que Jesus é a nossa segurança. E quantas vezes nós queremos colocar a nossa segurança numa pessoa, talvez no marido, na esposa, no pai, na mãe, mas nós temos que depositar a nossa segurança em Jesus. Ele é a porta mais segura que nós temos. Também é a porta para a comunhão, ele permite a passagem. Ele é a porta para a liberdade e os seus entram e saem. Olha que coisa tremenda. Quantos países hoje aí estão sendo perseguidos? Eles não podem pregar essa palavra. Nós temos a liberdade de anunciar essa palavra. Nós temos a liberdade de sair aqui agora e anunciar a palavra na praça pública. Então nós temos que aproveitar esse momento. Nós temos que aproveitar essa porta que é Jesus. Essa porta que é segura. Essa porta que nos deixa à vontade, que nos dá a liberdade de anunciar esse nome nessa terra. Nós temos que entender que Jesus compara-se ao portão que controlava o acesso de segurança ao aprisco. Só Ele dá acesso à vida eterna. Ninguém nos leva à vida eterna sem ser Jesus. Não existe outro nome. O único intercessor que existe entre o homem e Deus é Jesus. Então nós temos que entender. Líderes religiosos do tempo de Jesus, assim como do passado, mais interessados em seu próprio benefício e bem-estar do que nas ovelhas de Deus. Nós podemos ver isso lá em Ezequiel 34, depois você confere, anota aí, que lá fala sobre a profecia contra os pastores infiéis de Israel. E hoje, irmãos, nós podemos ver quantos pastores hoje estão simplesmente usando as ovelhas. Quantos pastores hoje estão tirando a lã das ovelhas. Mas nós temos que amar, nós temos que ensinar. Então, que tipo de pastor você está sendo? Porque quando fala de pastor, é dentro da sua casa também, com o seu filho, com a sua esposa, você esposa com o seu marido, dentro do seu trabalho. Ali você tem que mostrar esse bom pastor. Qual tem sido o seu testemunho? Qual tem sido a sua palavra de vitória para essas vidas? E hoje em dia é impressionante. Quantos filhos que vão para a escola, os pais acham que a escola tem que educar os filhos. Mas a escola, a igreja está para ensinar. A educação ela vem de casa. Então nós temos que ser esse bom pastor dentro da nossa casa. Nós temos que entender isso para nossas vidas. Outra coisa, essa porta é a porta que está sempre aberta. Todas as vezes que a gente procurar Jesus, Ele está pronto para nos receber. Ele é aquele que está do nosso lado. Ele é aquele que está sobre todas as coisas. Ele não tira a mão de cima das nossas cabeças. Nós que saímos da presença de Deus com a nossa rebeldia, com a nossa falta de fé, com a nossa incredulidade, muitas vezes com o nosso comodismo. Então nós temos que entender, Ele é a porta. E essa porta é Jesus que nos leva à vida eterna. A quarta porta, eu sou, é o bom pastor. Somente o versículo 1 aí o versículo 11 do capítulo 10. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus não arrisca sua vida pelas ovelhas apenas para dar um exemplo nobre. Ele dá sua vida em benefício expiatório. E aí eu acho interessante, quando fala dessa situação, como que você dá o seu testemunho dentro da sua casa? Como que você está dando o seu testemunho dentro da empresa que você trabalha? Será que realmente nós temos sido esse exemplo nobre, como Jesus fala nessa palavra? Isso é ser bom pastor, isso é saber que nós dependemos de Jesus para nossas vidas, que nós temos que dar esses exemplos. As ovelhas de Jesus, elas andavam desgarradas. As ovelhas de Jesus foram procuradas e achadas pelo pastor. Isso aí eu trago para mim também nessa noite.
quantas pessoas que nós já vimos sentados nesse banco, quantas pessoas que você já evangelizou, que hoje não estão mais na presença do Senhor. Você tem pelo menos orado por essa pessoa, você tem ido atrás dessa pessoa, porque isso é nosso objetivo, faz parte desse ide de Jesus. Nós temos que ir atrás dessas pessoas, nós temos que entender esse exemplo nobre, nós temos que anunciar a palavra, mas também nós temos que cuidar dessas pessoas. Então, que nós não deixamos de cuidar dessas vidas. O pastor as guarda em suas mãos, o pastor as conhece pelo nome. Eu acho interessante que o pastor Aldeir tem muita facilidade de guardar o nome das pessoas. E eu tenho aprendido isso também. É muito importante quando você vai orar por alguém, que você nomeie as pessoas. Eu faço isso principalmente com os discípulos. Aí eu tenho o nome dos filhos, marido, a esposa, a gente ora por todos. E todos os líderes de célula também, eu lembro os nomes, eu oro aqui pela manhã, nas orações da manhã, sempre eu oro nomeando essas pessoas. E Jesus, ele cuidava dessas ovelhas e ele sabia o nome dessas pessoas também. Elas valem mais do que tudo para ele. Nós somos importantíssimos para Jesus, nós somos ovelhas de Jesus. Então as ovelhas que a gente cuida também, nós temos que colocar essas pessoas como importante para Jesus. Nós temos um valor incalculável para Deus. Nós somos meninas dos olhos de Deus. Deus olha para mim e para você da mesma forma. Ele não faz acepção de pessoas. Nós que fazemos muitas vezes. Nós taxamos as pessoas, né? Nós falamos que aquela pode, aquela não pode, como eu falei bem no início. Mas Jesus não. Jesus entende a todos. Jesus sabe que ele tem que cuidar de todos. O pastor cuida delas da melhor maneira. O pastor um dia as buscará para si. Então nós temos que cuidar das ovelhas da melhor forma possível. Nós temos que entender que a nossa passagem por aqui é cuidar das pessoas. Que a nossa passagem por aqui é amar a Deus verdadeiramente. E muitas das vezes nós não estamos valorizando as pessoas. Nós não estamos valorizando essas ovelhas. O quinto eu sou, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 25 e 26 somente. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Olha que coisa interessante. A vida eterna, ela só pode ser encontrada em Jesus. Mesmo aqueles que morreram fisicamente, em fé, irão ressuscitar para a vida eterna. E às vezes parece loucura. Quando você fala isso para as pessoas ficam questionando. As pessoas falam assim, pastor, mas qual que é o objetivo dessa ressurreição? Qual que é o objetivo da ressurreição de Cristo? Tem vários objetivos. Primeiro, a nossa justificação. Nós fomos justificados pela morte e ressurreição de Cristo. Segundo, dar-nos a vida eterna. Através da ressurreição, nós receberemos essa vida eterna. Outra coisa, ressuscitaremos com Ele. Seremos regenerados para uma viva esperança. E quantas pessoas hoje estão perdendo a esperança? Quantas pessoas hoje estão achando que Jesus nem vai voltar? E não se enganem, isso aí não é lá fora, isso é mesmo dentro da igreja. As pessoas não acreditam mais que Jesus está voltando, que as horas estão findando, então nós temos que crer nisso. O outro objetivo, consagrarmos nossa vida e andarmos de modo digno. Realmente, nós estamos sendo dignos de receber essa vida eterna, porque um dia nós seremos chamados, seja depois da morte, ou seja, a igreja viva, Jesus vai voltar e vai arrebatar essa igreja que está aqui, mas tem que ser uma igreja pura, uma igreja sem mancha, uma igreja sem mácula. E é interessante também que a morte física não é obstáculo para a ressurreição. A morte física não é obstáculo para a ressurreição. Eu queria que você conferisse depois, em 1 Coríntios capítulo 15, fala muito sobre isso. Eu acho interessante que ele fala um pouquinho sobre a ressurreição do Senhor. O que é a ressurreição do Senhor para você? O maior acontecimento da história do mundo.
Também a maior prova do cristianismo, a maior manifestação de poder e a maior verdade do evangelho e a maior realidade da fé. Também maior motivação para a santidade. Então essa é a ressurreição do Senhor. O que ela significa? O que ela é para nós? Então nós temos que aprender isso a cada dia. E também às vezes as pessoas perguntam se os mortos não ressuscitam. Se os mortos não ressuscitarem, aqueles que estão em Cristo, olha que coisa interessante. Então Cristo não ressuscitou. Se as pessoas não acreditam na ressurreição, também Cristo não ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, então nossa fé é vã. Aquilo que a gente está pregando não é verdade. Então nós temos que ficar atentos sobre isso. Outra coisa, então nossa mensagem é vã. Então somos falsas testemunhas. Ou às vezes ainda somos pecadores perdidos. Então muitas coisas falam, se os mortos não ressuscitam. Por exemplo, também se os mortos, então os que morreram findaram. Ou seja, acabaram. Não, eles estão dormindo em Cristo. Eles ressuscitarão. E a Bíblia fala de várias ressurreições, não só de Jesus. Você pode também entender que a Bíblia fala do filho da viúva, ele fala do filho da sunamita, fala o jovem de Naim, a filha de Jairo, fala da ressurreição de Lázaro, muito conhecida, está nesse texto também, e também fala do Filho de Deus, que é o próprio Jesus, os santos, quando da ressurreição de Cristo, Tabita, também é um texto conhecido, fala da ressurreição, e os mortos em Cristo, das testemunhas. Lá em Apocalipse 11:11 fala dessas duas testemunhas, que ressuscitaram, 3 dias e meio depois ressuscitaram. Então a Bíblia fala muito sobre a ressurreição. E eu achei muito interessante uma frase de Lutero, que ele disse: o cemitério não é um acúmulo de finados, mas uma lavoura repleta de grãozinhos, chamados grãos de Deus, que agora voltarão a brotar e a crescer em beleza maior, de tal modo que nenhum ser humano consegue entender. Então as pessoas às vezes não entendem sobre isso, mas eu e você, que conhecemos essa palavra, eu e você, que entendemos essa palavra, que estamos vivenciando essa palavra, nós temos que entender que nós somos chamados por Deus. A ressurreição é algo tremendo também para nossas vidas. Amém? Então que você aprenda também que a ressurreição e a vida é algo que nós temos que aprender no eu sou de Jesus. Então quando fala da ressurreição, fala de uma esperança que vem em nosso coração. Muitas vezes nós vemos as pessoas, faleceu, e aí? Interessante, essa semana eu fui visitar uma senhora muito velhinha, 84 anos, e ali eu conversando com aquela senhora, ela falou assim, interessante, ninguém nunca falou desse Jesus da forma que você está falando. Talvez as pessoas ficam com medo de mim, pelo respeito de eu ser mais velha, mas eu quero confessar esse Jesus na minha vida. E passaram-se 2 anos e meio, ela veio a falecer essa semana. E eu fiquei sabendo por acaso, eu saindo aqui, um amigo estava passando, falei, o que você está fazendo por aqui? Ele falou, vou ali visitar a família da dona Marlene que faleceu. E quando eu cheguei ali naquele velório, eu vi uma coroa, e na coroa estava escrito, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu me emocionei quando eu vi aquilo ali. Eu falei assim, realmente, no finalzinho da vida daquela mulher, ela entendeu que Jesus podia fazer algo para a vida dela. Então, irmãos, que a gente venha anunciar a palavra do Senhor, que as pessoas não venham perecer por falta de falar de Jesus para elas, que elas venham entender o que é a ressurreição, que muitas vezes as pessoas têm medo de morrer, as pessoas têm medo de ficar assim, vadiando por aí, mas se a gente prega Jesus, se a gente anuncia que a ressurreição também é vida, as pessoas vão entender isso, amém? E o 6, eu sou, ele diz, eu sou a videira verdadeira. João 15:1 diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Isso é interessante, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, a partir do versículo 1 diz assim, ele fala da parábola da vinha má. Diz assim,
Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outreiro fertilíssimo. Sachou-se, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, os moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu, desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem achada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejo que exerce o juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Então, irmãos, videira verdadeira. Aqui nós vemos um exemplo de uma parábola de uma vinha má. Ali quando o agricultor chegou ali, que ele colheu aquelas uvas bravas, o que ele fez? Ele quebrou aquele muro para servir de pastagem para o gado pisar em cima. E aqui, o que nós podemos aprender isso? Que Jesus é a videira verdadeira. Ao contrário de Israel descrente, da falsa vinha, Jesus é o verdadeiro, é a videira verdadeira. E nós temos que ser essa videira verdadeira também. Qual tem sido o fruto que você tem produzido durante a sua caminhada cristã? Realmente a sua vida tem produzido frutos? Ou as pessoas olham para você e falam assim: nossa, aquela pessoa na igreja, mas eu não vejo nada de diferente, eu não vejo fruto nenhum. E eu tenho certeza, irmãos, como a Bíblia diz, que naquele grande dia, nós teremos que prestar conta ao Senhor de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E se Ele te colocou como uma videira, verdadeiramente nós temos que produzir frutos. E aí eu te pergunto, eu faço a pergunta para mim também: que tipo de fruto nós temos produzido? Qual que é o fruto que nós vamos apresentar ao Senhor? Então que a gente seja também essa videira verdadeira. E também eu queria que você anotasse, Ezequiel 19, de 10 a 14, fala da videira arruinada, depois você confere. Então a Bíblia fala de várias videiras que não produziram. A videira que não produz fruto, ela é cortada, ela é queimada. Então nós somos essa videira de Jesus, nós temos que produzir frutos. Que frutos são esses? Os frutos estão aí fora para colher. Me lembro de uma passagem, de uma pregação do pastor Elias, no Geração Viva do ano passado, ano atrasado parece. Ele falava que os frutos estão prontos para ser colhidos. Não precisa mais fazer força. É só você colocar a mão que esses frutos vão cair. O que quer dizer para mim e para você? Que as pessoas aí fora, elas estão precisando de Jesus. É simplesmente a gente anunciar Jesus para elas, a gente falar desse amor, que as pessoas vão vir para a presença do Senhor. Isso chama-se frutos. Então que a gente venha produzir frutos, que a gente venha entender o que é ser essa videira verdadeira. E em último lugar, o 7 eu sou, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí continuando, o 14:6 diz: e ninguém vem ao Pai senão por mim. E é interessante, abra aí sua Bíblia, João 14:6. Depois você confere esse texto, lê esse texto todinho, porque senão a gente não tem tempo. Cristo, Ele não é meramente um caminho, e sim o único caminho para Deus. Você vai ver isso aí em João 14, se você ler todo o capítulo. E é interessante, qual que é esse caminho para Deus? Talvez você pergunta, qual que é o caminho para Deus? É um caminho estreito. Nós entendemos que para servir a Deus, o caminho é estreito, mas largo é aquele que nos leva à perdição. Muitas vezes, para a gente servir a Deus, nós temos que renunciar a muitas coisas. Nós temos que renunciar ao eu,
renunciar aos vícios, renunciar a muitas coisas. Contei aqui pela manhã que Deus tem trabalhado muito na minha vida. Eu era viciado em jogos. Não sei se alguém lembra daquelas máquinas de caça-níquel. Onde eu passava, eu tinha que parar numa máquina daquela. Eu gostava muito de um futebol, deixava minha esposa em casa, recém-casado, e ali ela preparava aquele almoço com todo carinho. Eu ia jogar futebol com os amigos, e aí ficava lá até 4, 5 horas da tarde. Quando eu chegava, ela não tinha almoçado, tinha perdido o apetite, e eu, para fazer uma chantagemzinha, também não almoçava. Ficava passando fome, mas Deus foi trabalhando na minha vida, porque eu entendi o caminho do Senhor na minha vida. E tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui hoje, talvez passem por esse problema, ou já passou por esse problema também. Mas Jesus quer nos libertar. Jesus quer nos mostrar esse caminho certo, esse caminho que nos leva à salvação. O caminho, interessante que ele fala também de que o caminho para Deus é um caminho aberto. É um caminho que nós temos livre acesso. Depende de mim e de você, a nossa entrega total. Que nós podemos entregar nossas vidas para o Senhor e Ele vai fazer algo diferente. E quantas pessoas aí estão procurando caminhos errados? Quando tem problema de relacionamento, quando tem problema de saúde, procura vários caminhos, mas não procura o caminho certo, que é Jesus. Então deixa Jesus trabalhar na sua vida. Entra por esse caminho, porque esse caminho nos leva à salvação. O caminho para Deus também é um caminho seguro. O caminho para Deus é um novo e vivo. Nós entendemos, você que conhece a palavra de Deus, você sabe que esse caminho é vivo. Mas quem sabe você entrou aqui pela primeira vez, talvez você esteja visitando a igreja, e você ainda não conhece esse caminho novo. Esse caminho novo é um caminho que nos leva à salvação. E esse caminho é Jesus. Então que nessa noite você venha entender que esse caminho nos leva à salvação. O caminho do Senhor, Ele pune pecadores, mas também mostra misericórdia aos arrependidos. Então que nós venhamos entender que nós devemos entrar pelos caminhos do Senhor. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho para a libertação. Talvez você esteja precisando de uma libertação na sua área espiritual, na sua área física. Jesus é este caminho. Jesus é o caminho para o perdão e a paz. Perdão é algo sobrenatural. Um dia desse eu estava lendo uma reportagem falando sobre perdão. E o perdão foi comprovado, tanto cientificamente como espiritualmente. Se você perdoa, se você libera perdão, você tem uma vida alegre, você tem uma vida em paz. Então Jesus também, Ele é o caminho para paz, para alegria. Jesus é o caminho seguro. Jesus é o caminho novo e vivo. Jesus, Ele é o caminho com destino maravilhoso. Qual que é o destino? O que você entende da sua vida? Por que você está aqui hoje? Quem sabe você veio a convite de alguém? Quem sabe você resolveu vir visitar a igreja? Mas você não está aqui por acaso. Você tem um chamado para a sua vida. Jesus te conhece, Ele tem um caminho maravilhoso para a sua vida. Jesus é o caminho pelo qual podemos andar sem demora. Então nós não podemos perder tempo. Quantas pessoas que a gente vai pregar de Jesus para elas, elas falam assim, agora não, quando eu ficar mais velho, quando eu aposentar, eu vou fazer a obra de Deus. Então decida agora, não deixe para amanhã, o momento é agora. E também, irmãos, para encerrar, lá em Êxodo 33, 13, a Bíblia diz, agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Isso aqui é Moisés, quando ele rogava pelo aquele povo. Então que nessa noite, nós venhamos entender o eu sou de Jesus. Que nessa noite, você possa colocar no seu coração, que Jesus pode ser muito mais daquilo que você imagina. Que Ele pode fazer muito mais além daquilo que você espera. Simplesmente, nós temos que acreditar. Simplesmente, nós temos que obedecer a palavra. Mas talvez, eu falando simplesmente, é muito difícil obedecer. Mas o segredo da nossa vitória, o segredo de andar com Cristo, está no obedecer.
e obedecer a palavra do Senhor. Amém? É essa palavra que eu deixo nessa noite. E que você que está nesse propósito de 40 dias de jejum e oração, até aqui você entendeu o que é o propósito. Foi falado aqui no domingo passado. Hoje você ouviu um pouquinho sobre o eu sou de Jesus. Que nós possamos a cada dia aproveitar aquilo que Deus tem para mim e para você. Porque as promessas são grandes. As promessas são lindas. Você não consegue contemplar, você não consegue imaginar as promessas que Deus tem para mim e para você. Mas o mais importante, o principal, para você receber essa promessa, é estar na presença do Senhor. Que nós possamos voltar ao primeiro amor. Que nós venhamos a cada dia entender que Jesus está trabalhando em nosso favor. Ele quer fazer algo sobrenatural para nossas vidas.